Pare o que está fazendo agora, porque esta mensagem não veio por acaso para você. Há algo que se moveu dentro de você antes de qualquer palavra aqui. E você sente isso no corpo mesmo sem conseguir explicar. Você vai reconhecer os sinais. Você vai entender por que o silêncio pesou tanto. Você vai perceber o padrão que tentou te manter pequeno. E você vai ouvir com clareza a direção que está sendo devolvida a você. Você percebeu isso nos últimos dias, quando o ambiente continuou igual, mas a sua respiração já não encaixava mais no mesmo ritmo. Talvez tenha sido no quarto, com a luz fraca, o celular na mão e aquela sensação de que responder seria mais pesado do que ficar em silêncio. Talvez tenha sido no carro, antes de descer, olhando para o volante e sentindo que algo em você não queria entrar naquela mesma rotina de sempre. O seu corpo fala antes da sua boca. Ele endurece, ele cansa, ele desacelera, ele avisa. E quando a sua alma começa a perceber antes da sua mente, você não está confuso. Você está sendo despertado para notar o que já não cabe mais em você. O que está acontecendo com você não é um acidente espiritual, nem um desvio sem sentido. Há sinais que estão se juntando como peças de uma mesma mensagem, e até o que parecia atraso está sendo usado como confirmação. Você vai reconhecer por que certas conversas ficaram ocas, por que algumas portas não abriram com a força que você fez, por que a paz já não acompanha certos lugares e por que a sua interioridade ficou mais sensível do que antes. Você vai perceber que não era fraqueza, era discernimento em formação. Você vai entender também o custo de continuar chamando de normal aquilo que já perdeu vida dentro de você. Tem horas em que você lava uma xícara na pia e percebe que a sua mente continua presa numa frase que alguém disse horas antes. Tem horas em que você olha para a tela sem abrir a mensagem, porque sente que responder do mesmo jeito de antes custaria mais do que você pode pagar em paz. Tem horas em que o barulho da casa permanece comum, mas a sua parte. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Mais profunda já está em outro lugar, aguardando sentido. É nesse tipo de cena simples que a verdade aparece. Não com alarde, mas com peso. E o peso é claro quando a alma já não concorda com a pressa que antes dominava tudo. Você não se tornou mais fraco. Você se tornou mais atento, e essa atenção traz desconforto, porque agora você percebe o que antes passava despercebido por força do hábito. Há uma diferença entre suportar e pertencer, entre permanecer e se perder, entre insistir e obedecer ao que está sendo revelado. O seu coração começou a distinguir isso, e por isso algumas coisas ficaram estranhas.
Não porque elas ficaram maiores, mas porque você deixou de caber nelas como antes. Existe uma oposição tentando nomear esse processo como cansaço, como exagero, como sensibilidade demais. Ela gosta de se vestir de urgência, porque a urgência impede você de escutar. Ela puxa você para respostas rápidas, para explicações longas, para a tentativa de agradar o que já não te alimenta. E quanto mais você tenta voltar ao costume, mais o seu interior denuncia que algo não fecha. O corpo sente primeiro, depois vem a memória. Depois vem a oração, que não usa muitas palavras, mas não mente. Você já viveu esse tipo de transição antes, mesmo que em outra forma. José também viu um tempo se alongar antes da nomeação pública, e o que parecia demora estava guardando algo que não podia ser entregue cedo demais. Assim também você tem sentido que certas etapas não se resolvem na força, mas no amadurecimento. Não é só sobre conseguir, é sobre estar pronto para não se perder quando a porta se abrir. E o que você chama de pausa pode estar sendo a disciplina que protege o seu chamado de uma entrega apressada. Se você continuar fingindo que nada mudou, vai perder a delicadeza do discernimento. O que era sinal vira ruído, o que era aviso vira rotina, o que era proteção vira confusão. E o seu coração começa a negociar com lugares que já não têm mais destino para você. Por isso, o incômodo existe, por isso a resistência cresce, por isso até o seu descanso mudou de textura. O céu não está tentando te angustiar, está tentando te separar do que só parecia necessário. Olhe de novo para os sinais. Olhe para a hora em que você acordou sem motivo, para a frase que voltou várias vezes, para a sensação de estranhamento diante de um ambiente que antes parecia natural. Esses detalhes não estão aí para te assustar. Eles estão te ensinando a ler o que é real. A paz que diminui sem explicação, a conversa que drena, a rotina que pesa, o silêncio que fala mais alto do que as palavras, tudo isso forma uma linha. E essa linha está te conduzindo para uma confirmação que você precisa assumir agora. Se alguma dessas marcas tocou você nos últimos minutos, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Esse número é apenas um pequeno acordo visível, uma forma simples de reconhecer que algo já foi alcançado por dentro. Escreva 888 e volte para mim. O que você precisa entender agora é que o problema não está só fora de você. Existe um padrão interno que aprendeu a sobreviver antes de aprender a descansar. Você se acostumou a medir o ambiente para não ser rejeitado. Você aprendeu a ler o rosto dos outros antes de confiar no próprio peito. E isso não nasceu da maldade. Nasceu de defesa, de adaptação, de necessidade. Mas o que te salvou numa estação não pode governar a estação seguinte. Há um convite silencioso para você sair da antiga forma de se proteger e entrar numa forma mais verdadeira de existir. Talvez você tenha repetido a frase "eu preciso entender tudo antes", tantas vezes que a sua própria obediência ficou condicionada à explicação completa. E quase nunca é assim que a vida espiritual funciona. Primeiro vem a percepção, depois vem o passo, e só depois a clareza se acomoda no caminho. A mente tenta tomar o comando para evitar risco. O corpo, por sua vez, reage com tensão, com sono quebrado, com mãos inquietas, com aquele aperto discreto no peito. Mas o seu espírito reconhece algo antes disso tudo, e é por isso que você não consegue mais se apoiar na versão antiga de segurança. Há conversas que continuam pedindo de você uma versão menor. Há ambientes que recompensam a performance e punem a paz. Há pessoas que não sabem o que fazer com a sua quietude, porque a sua quietude agora denuncia a pressa delas. Isso não significa suspeitar de todos. Significa apenas discernir onde a sua alma precisa se encolher para caber.
E quando você percebe isso, a culpa tenta voltar vestida de humildade. Mas humildade verdadeira não é desaparecer. Humildade verdadeira é obedecer sem negociar sua integridade. O oposto do seu chamado não é sempre um ataque aberto. Às vezes é uma névoa. Ela enche o dia de pequenas urgências, de mensagens, de ruídos, de distrações que parecem inocentes. Ela empurra você para baixo de tudo que é menor do que a sua atenção. Quando isso acontece, o coração começa a viver de sobras. E sobras cansam mais do que vazio. O vazio, ao menos, ainda pergunta. A sobra falsa diz que alimenta, mas deixa você faminto por dentro. Existe um momento em que você para de discutir com aquilo que já foi revelado. Você para de tentar salvar o que já foi encerrado. Você para de chamar de provisório aquilo que é apenas passagem. Esse momento é mais silencioso do que parece, mas ele muda a textura do dia inteiro. Porque quando a resistência cai, a verdade entra sem precisar empurrar. E a verdade, quando reconhecida, sempre prepara uma travessia. Agora, nós nos aproximamos da imagem que explica o que está acontecendo dentro de você há muito mais tempo. Imagine um poço que nunca secou, mas foi coberto por muito tempo. Não era a ausência de água, era a ausência de acesso. Não era abandono, era preservação. A terra por cima parecia dizer que tudo tinha terminado, mas a profundidade continuava guardando a mesma fonte. É assim que muitos dias da sua vida pareceram. De fora, silêncio. Por dentro, reserva. De fora, espera. Por dentro, algo vivo guardado sem exposição. Você tem se sentido como esse poço, em manhãs comuns, quando a cozinha está em silêncio e a luz entra pela janela sem pressa. Você faz o café, ouve o líquido cair e ainda assim existe uma parte sua que sabe que não está vazio, apenas coberto. O corpo reconhece isso na respiração que desacelera quando a comparação perde força. Os ombros abaixam, a pressão cede e a alma sente que não precisa provar que existe. Ela só precisa ser alcançada de novo. A cobertura sobre um poço não aparece por maldade. Às vezes ela protege a fonte de entulho, às vezes ela impede que a água seja desperdiçada antes do tempo. Assim também houve camadas sobre você. Houve palavras que te confundiram, ritmos que te aceleraram, expectativas que te secaram por fora. Mas por baixo disso tudo, a reserva continuou ali. O que foi guardado em você não perdeu pureza por ter ficado escondido. Ele foi preservado para o momento certo, e isso muda a maneira como você lê a demora. Só que a cobertura também produz uma prova. Quem olha depressa pensa que não há nada ali. Quem se apressa já vai embora. Quem julga pela superfície perde a profundidade. É por isso que a sua fase recente foi tão mal compreendida por tanta gente. Eles viram quietude e chamaram de distância. Viram pausa e chamaram de fracasso. Viram seletividade e chamaram de frieza. Mas o poço não precisa convencer ninguém da sua existência. Ele só precisa continuar inteiro até o dia da retirada da pedra. E esse dia começa quando a mão se aproxima da borda e reconhece o que está abaixo. É assim que a verdade começa a se mover dentro de você. Não com barulho, mas com contato. Você percebe que a água nunca foi embora. E então a cobertura perde autoridade. Agora, a pergunta já não é se há algo vivo em você. A pergunta é se você vai permitir que o acesso seja restaurado. É aqui que a imagem começa a abrir espaço para o que vem depois. Há um segundo em que você fica parado diante daquilo que não precisava mais adiar. A porta ainda está no mesmo lugar, mas agora você não a trata como se fosse apenas uma parede. O que antes parecia fechado por destino começa a parecer protegido por timing. E essa diferença é decisiva. Porque quando o tempo certo se aproxima, a ansiedade perde parte da sua voz. O corpo sente isso.
O peito afrouxa um pouco. Os dedos param de buscar tantas respostas ao mesmo tempo. Se essa imagem encontrou você em algum ponto oculto, escreva "Estou pronto" nos comentários e volte para mim. Não é um gesto para mostrar algo aos outros. É um reconhecimento simples de que a mão já está perto da borda certa. Escreva "Estou pronto" e volte para mim. Quando você faz isso, você confirma que já não quer viver só olhando a cobertura. Você quer o acesso. Você quer a fonte. Você quer a verdade que estava guardada sem perder vida. Agora o movimento começa a ficar visível. O que estava coberto não foi esquecido. O que estava guardado não foi rejeitado. O que parecia parado está sendo preparado para retornar com mais pureza do que tinha antes. E o seu coração percebe que o esforço de forçar a abertura sempre foi menor do que a coragem de esperar o momento certo. Há maturidade nisso. Há cura nisso. Há um tipo de autoridade calma que nasce quando você não trata mais a demora como inimiga. Nessa altura, você já consegue perceber que o poço nunca pertenceu ao barulho. Ele sempre pertenceu à profundidade. E a profundidade não se apressa para ser vista. Ela sustenta, ela guarda, ela espera. O que está sendo revelado em você não é uma performance melhor, mas uma confiança mais limpa no que permanece quando tudo o resto varia. A sua alma está aprendendo a não se vender por pressa. Acontece, porém, que a cobertura antiga ainda tenta negociar. Ela diz que a água pode esperar mais um pouco. Ela diz que não é hora de mexer. Ela diz que é mais seguro permanecer pequeno do que arriscar o peso de ser acessado. Mas isso já não combina com o que você sente. O incômodo não é desordem. O incômodo é sinal de passagem, e aquilo que te incomoda com tanta precisão não está querendo te destruir, está querendo te mover. Há um tipo de paz que só aparece quando você para de fugir do que é profundo. Você já sentiu isso numa noite em que tudo ficou quieto demais e, de repente, o seu peito entendeu que não podia continuar vivendo da superfície? É a mesma paz que volta quando você deixa de explicar demais, de correr demais, de provar demais. É uma paz que não brilha para a plateia. Ela só sustenta o próximo passo. E o próximo passo não precisa ser grande para ser real. Hoje você não precisa provar que o poço existe. Você precisa apenas parar de colocar peso em cima dele. Tem dia em que o ato mais santo é retirar a pedra do autoesquecimento. Tem dia em que a resposta mais fiel é voltar ao lugar onde a água ainda espera. E isso já começa a reorganizar a sua vida por dentro, porque o que estava sendo sufocado começa a respirar de novo. O fundo não era morte, o fundo era conservação. Você talvez note isso no próprio corpo quando se levanta sem tanta urgência e sente a respiração mais inteira. Você talvez note na maneira como decide não responder de imediato a um vínculo que sempre te esvaziou. Você talvez note no silêncio que não incomoda mais como antes, porque agora ele não parece abandono, ele parece espaço. Esse espaço é importante. Ele é o lugar onde a água sobe sem ser forçada. E o que sobe assim costuma permanecer com mais verdade. Se esse retorno silencioso está acontecendo em você, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como medida de número, nem como esforço para parecer certo, mas como acordo com aquilo que já foi reconhecido por dentro. Deixe o seu like e continue comigo, porque esse pequeno gesto sela uma escuta que não quer mais fingir neutralidade. Há uma diferença entre assistir e concordar. Hoje, você não está só assistindo, você está reconhecendo. E quando você reconhece, você também percebe que não está sozinho nessa travessia. Existe alguém em sua vida que já passou pela sua mente enquanto estas palavras avançavam. Pode ser alguém silencioso, alguém cansado por dentro, alguém que trabalha muito e quase nunca encontra espaço para dizer o que sente.
Pode ser alguém que mantém o rosto firme, mas que carrega uma oração sem som. Essa pessoa não precisa de espetáculo, precisa de entrega. E talvez a sua próxima atitude seja simplesmente enviar esta mensagem, não como recomendação, mas como cuidado que chegou na hora certa. Há pessoas que sorriem enquanto se sentem longe de si mesmas. Há pessoas que continuam cumprindo tudo e, ainda assim, estão exaustas de sustentar uma versão antiga. Há pessoas que ainda não sabem nomear o que perderam, mas já sentem o peso disso no ombro e na noite. Quando você compartilha isso com alguém assim, você não está empurrando um conteúdo. Você está entregando uma palavra que talvez chegue como água limpa para um lugar coberto há muito tempo. E isso é mais sério do que parece, porque certas chegadas acontecem por meio da sua mão. Agora a verdade precisa ganhar nome no seu centro. Você não foi feito para viver se encolhendo em toda sala que exige menoridade. Você não foi chamado para se perder em nome de manter um clima. O que estava guardado em você não quer virar orgulho, quer virar responsabilidade. E responsabilidade é o contrário de se esconder atrás de desculpas. Ela olha para o poço e admite que há profundidade ali. Ela assume que a fonte precisa voltar a ser acessada com reverência. Escreva "Eu sou o escolhido" nos comentários e volte para mim. Não como desejo distante, mas como confirmação do que já vem sendo trabalhado em silêncio dentro de você. Escreva "Eu sou o escolhido" e volte para mim. Esse tipo de frase não cria a identidade. Ele apenas concorda com aquilo que está sendo restaurado. É um marco visível de que você já não quer viver como se a sua história fosse menor do que o que foi semeado em você. Enquanto isso, o poço segue falando. Ele diz que a profundidade não foi um erro. Ele diz que o tempo coberto não foi perda total. Ele diz que a espera não anulou a fonte. E quando essa compreensão entra, a alma para de pedir desculpas por ter sido preservada. O que parecia atraso agora aparece como cuidado. O que parecia silêncio aparece como proteção. O que parecia demora aparece como preparo. E a sua respiração muda quando a interpretação muda. Você já não olha para o que viveu com a mesma vergonha de antes. Você começa a ver que a terra sobre o poço não era túmulo, era intervalo. Era o espaço entre a preservação e a retirada da pedra. Era a disciplina de não expor demais aquilo que ainda precisava amadurecer. E isso te devolve dignidade, porque a sua história não foi congelada. Ela foi guardada. A parte mais delicada de tudo isso é que a água sempre soube o caminho de volta. Não foi ela que esqueceu a sua presença. Foi a camada de cima que tentou convencer você de que o fundo não importava mais. Mas agora, o fundo importa. Agora, a profundidade chama. Agora, a fonte está sendo lembrada pelo próprio coração que a carregou. E isso produz uma mudança serena. Porque você não precisa inventar um novo nome. Você só precisa aceitar o nome verdadeiro que já estava em curso. Talvez você perceba essa mudança na hora de desligar a tela e deixar o silêncio entrar sem medo. Talvez você perceba ao fechar uma conversa que drenava o seu centro e, em vez de culpa, sentir alívio. Talvez você perceba quando a oração volta a ser simples, sem barganha, sem teatro, sem necessidade de parecer forte. Aí você entende que o poço não estava pedindo exposição, ele estava pedindo acesso limpo. E acesso limpo começa com honestidade. Seu próximo passo não precisa ser barulhento. Pode ser uma pequena prática ao acordar, uma frase escrita antes do dia ganhar ruído, um momento de pausa antes de responder do lugar errado. Pode ser um teste de paz, uma verificação honesta sobre o que te expande e o que te espreme. Pode ser também a coragem de não chamar de obrigação aquilo que já não sustenta sua vida. O poço ensina isso. O que é fundo não se prova, se acessa.
Por isso, quando você sentir a velha pressa tentando voltar, lembre-se de que pressa nem sempre é direção. Às vezes, é medo com roupa de clareza. E o medo gosta de nomes nobres, mas o seu interior já aprendeu a distinguir. Quando a água é verdadeira, ela não grita, ela sustenta, ela mata a sede sem exigir aplauso. E tudo o que o poço faz, ele faz sem anunciar a si mesmo. Se o seu peito reconheceu isso, escreva "Estou aqui" nos comentários e volte para mim. Essa frase é uma maneira simples de dizer que você não está mais correndo da própria profundidade. Escreva "Estou aqui" e volte para mim. O presente é pequeno, mas ele é real. E quando ele é real, ele já contém o próximo passo. Eu vejo em você a recuperação daquilo que o tempo apenas cobriu. Eu vejo a sua mente aprendendo a não confundir ruído com vida. Eu vejo a sua alma voltando ao lugar onde não precisa implorar para existir. Tudo isso está sendo reunido de novo, como água que sobe depois de muito tempo escondida. E você entende, enfim, que a sua história não era um poço seco, era um poço protegido. Você não precisa voltar para a superfície antiga só porque ela é conhecida. Você pode permanecer na verdade que acabou de ser revelada. O poço não te chama para isolamento, ele te chama para a profundidade com paz. E quando a profundidade encontra paz, a vida volta a ter forma sem precisar se explicar. É assim que a restauração começa a aparecer no cotidiano. Receba hoje o que foi preservado sem perder pureza. Receba a coragem de retirar a pedra certa. Receba a serenidade de não confundir demora com negação. Receba a lucidez de perceber o que só parecia vazio. Você foi lembrado no lugar onde quase desistiu de olhar de novo. Você foi guardado no intervalo em que pensou estar esquecido. Você está sendo trazido de volta ao centro sem alarde e sem violência. Você é confirmado. Você é lembrado. Você não está atrasado. Você não foi abandonado. Você está sendo devolvido ao que nunca deixou de existir em você. Você pertence à profundidade que sustenta sem fazer barulho. Você pertence à fonte que continua viva mesmo quando a superfície endurece. Você pertence à quietude que não é fuga, mas maturidade. Você pertence ao tipo de caminho que não precisa se anunciar para ser real. Agora, em muitos lugares e em muitas casas, outras pessoas também estão reconhecendo o mesmo movimento de retorno. Há quem esteja sentado em silêncio, há quem esteja olhando o teto com o coração cansado, há quem tenha acabado de perceber que não cabe mais no que antes parecia suficiente. Você não é uma exceção perdida. Você faz parte de um chamado discreto que está recolocando profundidade onde só havia pressa. E essa obra não depende de barulho para ser verdadeira. Então caminhe com calma. Guarde o que foi revelado. Não cubra de novo a fonte com medo de ser visto. Não volte a chamar de normal aquilo que já perdeu vida. O poço dentro de você foi preservado para este momento, e agora a pedra começa a sair sem pressa, sem espetáculo, sem violência. Você vai continuar reconhecendo, você vai continuar discernindo, você vai continuar sendo conduzido para aquilo que sustenta. Está selado. Você não precisa voltar para a superfície antiga só porque ela é conhecida. Você pode permanecer na verdade que acabou de ser revelada. O poço não te chama para isolamento, ele te chama para a profundidade com paz. E quando a profundidade encontra paz, a vida volta a ter forma sem precisar se explicar. É assim que a restauração começa a aparecer no cotidiano. Receba hoje o que foi preservado sem perder pureza. Receba a coragem de retirar a pedra certa. Receba a serenidade de não confundir demora com negação. Receba a lucidez de perceber o que só parecia vazio. Você foi lembrado no lugar onde quase desistiu de olhar de novo.
Você foi guardado no intervalo em que pensou estar esquecido. Você está sendo trazido de volta ao centro sem alarde e sem violência. O que agora parecia só um silêncio estava preparando o terreno para uma escuta mais limpa. O que antes parecia uma pausa sem sentido estava formando em você uma firmeza que não depende de aplauso. A mesma fonte que permaneceu coberta também permaneceu viva. E isso muda a forma como você lê a sua própria história. Você já não precisa chamar de fim aquilo que era apenas camada. Você já não precisa chamar de perda aquilo que foi preservação. O seu interior começa a entender que o tempo de Deus não humilha a sua sede, ele a educa. Você vai notar essa educação quando apressa a tentar voltar ao volante e você não entregar o coração de imediato. Vai notar quando aquela resposta apressada, que antes parecia necessária, perder força diante da paz. Vai notar quando a sua respiração se tornar um pouco mais funda ao se afastar do que drena. Esse é um sinal de retorno, não de fuga, não de frieza, de retorno. E o retorno verdadeiro quase sempre parece pequeno antes de parecer forte. Há uma delicadeza nessa restauração que muita gente não percebe de fora. Ela não entra arrebentando portas. Ela retira peso de cima daquilo que já existia. Ela não cria uma fonte nova para impressionar. Ela desobstrui a fonte antiga para que você volte a beber. É por isso que a sua sensibilidade recente não é defeito. É o modo como a vida dentro de você está pedindo acesso. E quando o acesso é limpo, a água não precisa se defender. Ela só precisa correr. Talvez você tenha achado que precisaria de uma grande explicação para confiar de novo na própria percepção. Mas a verdade chegou de forma mais íntima do que isso. Ela veio pela sensação no peito, pelo incômodo na rotina, pelo cansaço diante do que já não combinava com você. Ela veio como confirmação, não como espetáculo. E as confirmações de Deus costumam ser assim, discretas o bastante para não alimentar o ego, claras o bastante para não confundir o coração. O poço não pede barulho para ser real, ele pede acesso para ser útil. Há também um aprendizado silencioso no modo como você começa a selecionar o que escuta. O que antes entrava com facilidade, agora encontra uma porta mais criteriosa dentro de você. Isso não te torna duro, isso te torna mais inteiro. Há vozes que querem te devolver ao costume antigo, mas o seu centro já não aceita toda a narrativa que tenta diminuir a profundidade que foi aberta. E quando o centro amadurece, a alma para de pedir licença para existir. Ela apenas permanece. Você talvez perceba que algumas conversas perdem o brilho, porque já não servem à vida que está sendo restaurada em você. Não é desprezo, é discernimento. Nem todo vínculo que foi útil numa estação continua sendo alimento na estação seguinte. E a sabedoria começa justamente quando você para de chamar de lealdade aquilo que, no fundo, já virou desgaste. O poço ensina isso com firmeza serena. A profundidade precisa de proteção, mas não de prisão. Precisa de acesso, mas não de exposição. Se você quiser uma forma prática de honrar esse retorno, comece com uma pequena pausa ao acordar antes de tocar no celular. Fique um instante em silêncio e pergunte ao próprio peito o que ele está carregando. Depois, escreva uma linha simples sobre o que hoje te traz paz e sobre o que hoje te rouba paz. Essa prática não é magia, é zelo. É uma maneira de retirar a pedra certa antes que o dia aponte para qualquer direção. O que é simples também pode ser sagrado quando é feito com verdade. Outra prática é o momento em que você não responde de imediato ao que te pressiona. A resposta atrasada por paz costuma ser mais sábia do que a reação rápida por medo. Há mensagens que só precisam de tempo para revelar se trazem vida ou só hábito. Há convites que parecem urgentes, mas não são necessários. Há movimentos que parecem espirituais, mas só alimentam ansiedade.
O seu coração não foi feito para viver em estado de urgência permanente. Ele foi feito para caminhar com clareza. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.